palavra de Deus diz, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Amo essa expressão, seus discípulos se aproximaram dele, porque proximidade é coisa de discípulo. Multidão assiste de longe, discípulo se aproxima para ouvir dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, verso 3, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz de forma profunda, cirúrgica, mas também de uma forma leve, como só o Senhor sabe nos atingir. Pai, eu quero declarar ouvidos e corações completamente abertos, cativos ao Senhor, para receber de Ti o que o Senhor tem para entregar. Nós declaramos nossa dependência ao Espírito Santo, ao professor dos professores, aquele que está em nós e que é capaz de abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, tirar as ceras dos nossos ouvidos, tirar as escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração, para que recebamos a preciosa palavra de Deus. Amamos a Sua palavra, Senhor. Por isso dedicamos esses minutos para aprender e apreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amados, nós já vimos até aqui, já são 4 domingos ministrando uma série sobre a cultura do reino. E nós já vimos até aqui que o reino de Deus é a mensagem central do que Jesus veio ensinar. E de forma prática, o reino de Deus para nós discípulos é o domínio de Cristo sobre nossas vidas. Isto é, o domínio de Cristo sobre nossa mente, nosso coração, nossas vontades, nossas decisões, porque se Ele governa tudo. E esse governo de Cristo só é possível na vida daqueles que entraram por uma porta, a porta do arrependimento. Diz em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse governo, amados, só é possível na vida daqueles que caminham agora sob uma nova direção, uma nova mentalidade, uma disposição para submeter-se ao senhorio de Cristo. Por isso o reino de Deus está entre nós. Lucas 17, verso 20 e 21, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Nós já vimos, amados, que até aqui o reino de Deus é um reino invertido, é um reino de ponta cabeça.
Nós já vimos que Cristo inverte a lógica social, a lógica cultural, especialmente a que era dominante na sua época. Mas Ele continua fazendo hoje. Ele continua invertendo, isto é, amados, o reino de Cristo. No reino de Cristo, ser grande é ser pequeno. No reino de Cristo, ser pequeno é ser grande. Não é só o grande que se torna pequeno, não. Deus é o Deus que exalta aqueles que se humilham. Sim, passamos por várias provações, somos muitas vezes humilhados, mas creia, Deus é o Deus da exaltação. Deus faz com que todas as coisas aconteçam de forma linda a seu tempo. No reino de Deus, ser rico é ser pobre, e ser pobre é ser rico. No reino de Deus, os adultos precisam ser crianças. No reino de Deus, o que perde, ganha. No reino de Deus, o último será o primeiro. E o maior se torna o menor, e o menor se torna o maior. O reino de Deus, amados, o reino de Deus é invertido. Muito diferente do reino deste mundo, do reino que vivemos como fortaleza, como vivemos na nossa sociedade. Amados, nós já vimos também que o reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Deve ser o número 1 de todo discípulo que quer seguir a Jesus. Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, os versículos anteriores, serão acrescentados. Você quer saber se você faz parte desse reino? Cristo tem prioridade na sua agenda? Você quer saber se você realmente faz parte do reino de Deus? Cristo tem um governo sobre sua família? Cristo domina seus desejos, suas vontades? Cristo tem a prioridade e a última palavra sobre seus negócios? Você está vivendo o reino de Deus? Cristo governa mesmo suas emoções, governa o seu coração. Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vimos também, amados, que o reino de Deus está alicerçado num profundo amor que Cristo tem por nós. Isso aqui me pegou e eu abri meu coração com vocês semana passada. Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E essa expressão, filho amado, me chamou muita atenção, porque poderia estar escrito do reino do seu guerreiro, do reino do seu filho, do reino do seu rei, mas linda e profundamente o Espírito Santo ressoou meu coração para dizer: reino é liderado por um rei de amor. O reino é governado por um rei que ama. Por isso o seu reino é um reino de amor. Glória a Deus, porque o rei é cheio de amor. Logo o seu reino também é. O rei esteve entre nós, amados, para revelar como esse reino deve ser vivido na terra, assim como é nos céus. O reino não é apenas um novo estilo de vida. O reino é a cultura dos céus na terra. E sabe onde Cristo mostra na prática como deve ser o seu reino de amor? Em todo o Sermão do Monte. Mateus 5,6. O nosso rei é um rei de amor, e o seu reinado é um reinado de amor. O Sermão do Monte é um caminho, e as bem-aventuranças é um bom começo para essa jornada.
As bem-aventuranças é o caminho da restauração para quem decide amar. Exatamente porque confronta um dos maiores problemas que enfrentamos ainda hoje, todos nós, sem exceção, o medo. E só há uma forma de expulsar o medo nas nossas vidas: ser aperfeiçoados no amor. 1 João 4,18 vai dizer: no amor não há medo. Não combina. No amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor. Esse reino do Filho amado, o perfeito amor desse rei expulsa o medo, porque o medo só traz coisa ruim. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo diz claramente nesse verso: não está aperfeiçoado no amor. Então a medida do seu medo revela a medida do seu amor. Invista no amor, invista em receber esse amor, em compreender esse amor, porque o medo nos impede de fluir no amor. Mas eu creio, irmãos, que compreender e praticar as bem-aventuranças vai nos libertar do império do medo e nos conduzir para o reino do seu amor. Amém? Eu creio que as bem-aventuranças é um estímulo maravilhoso. O texto começa dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado é a mesma expressão para abençoado, é a mesma expressão para feliz. E para o judeu, ser abençoado significava o quê? Ser apoiado por um Deus que quer o meu bem. Essa era a compreensão do judeu: ser apoiado, ser sustentado por um Deus que quer o meu bem. As bem-aventuranças são as maneiras práticas da gente viver esse reino de amor. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse pobre em espírito aqui é Jesus nos ensinando que os discípulos dele são aqueles que nada têm, são aqueles que nada possuem, até ter encontrado o maior tesouro, que é Cristo. E por essa razão, o discípulo de Jesus é aquele que não tem medo de admitir que nada tem. O discípulo de Jesus é aquele que não tem medo de admitir que nada tem. Por quê? Porque o amor perfeito expulsa o medo de não ter. É o amor de Jesus que tira de nós, amados, o medo de não ter o quê? O amor das pessoas. Tira de nós o medo de não ter o amor de um pai. Porque talvez na sua história você não teve um pai presente. É esse amor que expulsa o medo de não ter o amor de um irmão, porque você achou um tesouro tão valioso que todo o resto perdeu o seu valor. Sim, as bem-aventuranças é muito forte, porque ela expulsa o medo de que terei que enfrentar a vida sozinho, de que terei que enfrentar com a cara e com a coragem, mesmo quando o amor do seu pai, do seu amigo falhar. Eu creio, amados, que Jesus expulsa de nós o medo de não ter, pois eu sou apoiado por um rei de amor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino de Deus é feito de gente assim. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ah, que lindo essa parte, porque ele está dizendo que felizes e abençoados são aqueles que se recusam a rir do que faz Deus chorar. Bem-aventurados são aqueles que sentem a dor daqueles que não têm Cristo. Bem-aventurados são aqueles que aprenderam a chorar com as lágrimas de Cristo.
isto é, com lágrimas de compaixão, que tem os seus olhos abertos e lubrificados sobre o que é eternidade. E quem tem os olhos abertos sobre a eternidade não vai ficar rindo dos seus amigos, dos seus familiares, indo para o inferno, indo para bem longe de Jesus e você simplesmente cuidando de você, amando o seu próprio estilo de vida e tô nem aí para as outras pessoas. Não, não, não. A gente vai aprender a chorar como Cristo chorou. Por isso, bem apoiados são aqueles que choram por aquilo que Jesus chora. Que chora pelas causas que Jesus chora. Porque estes serão consolados. Que lindo ter a presença do Consolador dentro de nós. E aqui a gente denuncia um outro medo que nos impede de chorar e que precisa ser expulso da nossa vida. O medo da dor ter a palavra final na nossa história. Porque aquele que é definido pela dor não se expõe para amar. Aquele que é vencido pelas frustrações não quer se arriscar em amar. Por isso é tão relutante nos seus relacionamentos. E é aqui que entra o Consolador. Ele vai me lembrar que vale a pena amar como Jesus amou. E isso sim vai requerer lágrimas. É verdade que Jesus não nos livra das aflições, nem das decepções, nem das traições, nem de situações que nos levam à dor, mas Ele nos livra do poder que a dor tem de querer nos definir. A dor não vai nos definir. Nós não somos o que as nossas cicatrizes dizem que somos. Nós somos o que o oleiro diz que somos. Eu creio que Jesus está expulsando, irmãos, do nosso meio, do meu coração, do nosso coração, o medo da dor ter a palavra final. Por isso, alguns de nós não têm chorado. Por quê? Porque não se expõem às lágrimas que Cristo quer que você chore. Talvez estamos chorando muito de raiva, mas pouco de quebrantamento. Estamos chorando muito de desapontamento, mas chorando muito pouco por aquilo que o coração de Deus chora. Esses serão consolados, porque choram as lágrimas de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quem é o manso aqui? Mansos são aqueles que abriram mão dos seus direitos. Mansos são aqueles que não querem controlar. Sabe quando é que nós ficamos irados? Quando somos violados em nossos direitos. Os discípulos de Jesus, amados, são mansos. Não porque são bobinhos, mas porque aprenderam a abrir mão de suas reivindicações, não para esquecer, mas para colocar nas mãos de quem resolve. Para colocar nas mãos de um Deus justo. Uma pessoa mansa é uma pessoa perigosa, você sabia? Porque ela tem espada, ela tem poder de decidir, ela tem caminhos para prejudicar, ela tem respostas para te provar, ela tem insultos para te desequilibrar, ela abre mão dos seus direitos e não usa nenhuma dessas coisas, porque ela decidiu ser governado por um rei que é manso e humilde. Você pode pensar que são os agressivos, né, que vencem, que são os mais fortes, são os que brigam por seus direitos, que vão dominar tudo. Eu tenho uma notícia para te dar. No final, só os mansos herdarão a terra. Quem controla, não ama. Quem controla, não está sendo governado por um rei de amor. Porque o amor não controla, o amor aproxima. O amor cura, o amor perdoa, o amor restaura.
Eu creio que o medo que nos impede de chorar é porque eu preciso ser expulso, amados. É preciso ser expulso da nossa vida esse medo de perder o controle. O que nos impede de ser manso é esse medo de perder o controle. E eu creio que Jesus está expulsando aqui dos nossos corações o medo de perder o controle, porque nós somos apoiados por um rei de amor, amém? Nós somos apoiados por um rei que ama, ele não controla, ele ama. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui ele está falando daqueles que não têm fome e sede da sua própria justiça, mas que têm fome e sede de uma justiça superior, a justiça de Deus. Porque os discípulos são aqueles que sabem que não são justos por si próprios. A Bíblia dá uma rasteira na gente sobre isso. Nossa justiça é como trapo de imundícia. Não, a nossa justiça não é a que vem do nosso senso de justiça, mas que tem alguém que é justo, que agora nos deu uma nova mentalidade e me fez justo. Por isso, eu até posso não ser justo, mas eu sou justificado. E porque eu tenho um rei que é justo e fui justificado por ele, agora eu posso ser justo como ele é. Eles sabem que a justiça deles é falha e que podem falhar sim no seu julgamento, na sua forma de falar, mas faz uma escolha hoje, deixa que o rei julgue. Qual é o medo que nos impede de ter fome e sede de justiça, irmãos? É o medo de que a justiça não exista. Tem gente que é tão incrédulo sobre isso, e é óbvio, né? Nós temos uma justiça comprometida, de certo modo, na nossa nação. Temos tantos exemplos tão ruins, não é? A gente tem que fazer um esforço para conhecer histórias onde a justiça aconteceu plenamente, lindamente, tranquilamente, com todos os meios que é preciso ser usado. Tem um outro medo que nos impede de ter fome e sede de justiça. É o medo de que a justiça não exista. E eu acabo então a utilizar as minhas próprias forças para fazer justiça com meu próprio braço. Os filhos querem a justiça de Deus. Os discípulos querem a justiça de Deus. E se você tem essa fome, essa sede, eu tenho uma boa notícia: você será satisfeito. Eles serão saciados apenas se tiver fome e sede da justiça de Deus. Você sabe quando é que a gente perde a fome, não é? Quando a gente está doente. O corpo inibe a fome. Para quê? Para guardar a energia para combater a doença. É um sistema de autopreservação. E aí nós entramos em modo de economia de energia, porque a gente quer encarar a doença de alguma forma. Quando nós estamos doentes, nós vamos perdendo a fome e a sede. O mesmo acontece no mundo espiritual, amados. Ouçam isso. Quando nós estamos enfermos pelo pecado, quando estamos enfermos por feridas emocionais não tratadas, quando nós estamos enfermos até por um esgotamento, a gente não tem mais fome e sede de coisa nenhuma. Você já se viu assim? Eu sei que a Bíblia é importante, mas eu não tenho sede dela. Eu sei que a igreja é importante, mas eu não tenho vontade de viver. Eu sei que eu preciso conversar com essa pessoa, mas eu não tenho coragem de encontrar. Sabe? Muito atenção com o nível de fome e sede, porque ela revela se você está enfermo. O pecado adoece. Eu ouvi por muito tempo e amo essa frase de que a Bíblia
me afasta do pecado. Mas também é verdade que o pecado me afasta da Bíblia. Quando Jesus começa a saciar você, coisas novas começam a acontecer. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma compreensão que mexe muito com a gente aqui na Casa Viva. A gente tem uma fome e uma sede de ter mais de Deus. Não para a superioridade, não para a religiosidade, não para dizer venha que aqui tem, ali não tem. Não. É porque a gente tem fome e sede da presença de Deus. Por isso, do seu interior temos profetizado, declarado, fluirão rios de águas vivas. Porque é preciso, amados, um fluir de Deus. Porque tem muita gente que não está mergulhado no rio, está mergulhado na lagoa. Lagoa de águas paradas. Tem água, é refrescante, mas parece que nada está acontecendo, sabe? Cara, eu amo Jesus, nunca vou me desviar, eu quero andar com Ele, eu quero ser fiel a Ele, mas parece que está faltando algo. Sabe o que é isso? É o fluir das águas do Espírito Santo, da qual nós não podemos controlar, mas podemos sim ter fome, ter sede. Eu quero mais, porque porque o rio é de águas correntes, ele tem muito mais para transbordar em nós, sobre nós, e quanto mais o rio vai passando, vai curando, vai limpando, vai amolecendo, até que algo aconteça. Em 3 anos e meio que estamos aqui vivendo Igreja Casa Viva, já temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que chegaram aqui secas, corações áridos, mas começaram a beber dessas águas. E o rio de Deus, irmãos, não tem a ver comigo, tem a ver com o que o Senhor está liberando em nós, sobre nós. Por isso, quarta-feira, acabei até esquecendo de dar os informes da semana, mas quarta-feira começa a nossa casa de oração. Sabe o que é a casa de oração? É a noite de oração, uma noite de adoração, uma noite de intercessão, só para isso. Não é uma programação litúrgica, não é uma programação. A gente vem para buscar, para dizer assim, eu não estou com sede não, pastor, então é para você vir quarta-feira. Tá difícil, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada, não estou discernindo as coisas. Esteja em um ambiente que vai te ajudar no teu processo. Então, quarta-feira, casa de oração, 19h30, durante todo o mês de julho, no nosso tempo de férias da Escola do Discípulo, a gente faz a casa de oração. Quando você está concentrado na sua própria dor, você não tem tempo para olhar para as outras pessoas. Mas se Jesus lançar fora o medo, que a dor tenha a palavra final na sua vida, você vai ser livre para viver a justiça que Deus tem para você. E nós estamos aqui declarando que você vai ter fome e sede de justiça, fome e sede da presença de Deus. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, quando os misericordiosos estão vivendo essa misericórdia, ou seja, aqueles que abrem mão da amargura, aqueles que abrem mão do ressentimento, esses discípulos são aqueles que abrem mão da falta de perdão, abrem mão até de se vingar, porque eles são misericordiosos. Os discípulos são aqueles que dão a outra face. Jesus vai dizer que quando alguém bater de um lado do rosto, você deve oferecer o outro lado do rosto. E eu achei muito legal, estudando sobre isso, que quando pedirem para você virar para bater de novo, aí você não precisa virar não, tá bom? Você só tem 2 faces. A partir da 3ª pancada você já pode
Vamos conversar melhor? Vamos conversar, vamos entender, vamos aprofundar, porque tem gente que fica dando a face o tempo todo. Não está na Bíblia você virar a face de um lado para o outro, porque só tem duas faces. Fica aqui uma dica. Os misericordiosos, então, amados, quando são traídos, quando são agredidos, sabe o que eles fazem? Eles perdoam. Eles não fecham a porta da reconciliação. Porque os misericordiosos sempre acreditam no outro. Os misericordiosos sempre acreditam que o outro vai mudar. Você está sendo misericordioso? Bem-aventurados os misericordiosos, sabe por quê? Porque eles recebem misericórdia. O meu pastor lá no Mato Grosso dizia o seguinte: só sabe mesmo o que é misericórdia quem precisa dela. Você já precisou que alguém tivesse misericórdia de você e não encontrou ninguém? Encontrou acusação, encontrou crítica, encontrou porta fechada. Isso é tão doloroso, né, irmãos? Mas bem-aventurados os misericordiosos. Isso também fala de semente. Você vai colher aquilo que você está plantando. Qual é o medo que nós carregamos na prática de sermos misericordiosos? O medo de ser abusado. A gente carrega um medo de que alguém possa se aproveitar da nossa misericórdia, não é? Se mostrar muito misericordioso, vai aparecer uma fila muito grande de pessoas querendo receber sua misericórdia. Mas não funciona assim, porque é Deus quem orquestra quem chega na sua vida. Não tente controlar quem chega na sua vida. Os misericordiosos é para quem está perto de você. Não, pastor, mas eu quero a distância. É para quem está perto de você. Deus sabe o que você pode receber, resolver, aliviar, ajudar alguém, mas às vezes o medo deixa você no seu cantinho. Talvez essa seja uma razão porque você tem medo de participar de uma célula, porque vai precisar de misericórdia mesmo. Mas a boa notícia é que você também vai receber. Tem muita gente que quer amar, quer mostrar misericórdia, mas também não tem a maturidade e ficam ofendidos, porque oferecem misericórdia e às vezes não recebe muito obrigado, não recebe reconhecimento. Mas que bom que Jesus está aqui nessa noite nos ensinando que não devemos permitir que a ação do outro seja a palavra final nas nossas vidas. Continue sendo misericordioso, meu irmão. Continue sendo misericordiosa, minha querida. Deus vai colocar nova misericórdia em você a cada manhã. Aliás, é o fato de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu creio que Jesus expulsa de nós o medo de ser abusado, porque Deus nos chama para sermos misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, os limpos de coração fala de pureza mesmo, pureza de coração. Os discípulos são aqueles que não tentam passar uma imagem de perfeição. São aqueles que não se contentam com a aparência, mas eles revelam quem eles são, não para serem julgados, mas para serem curados. É verdade, nós não temos todo o ambiente disponível para nos compreender, nos ajudar, nos abençoar. Sim, tem ambiente ruim, ambiente de julgamento. Sim, infelizmente a igreja
foi e tem sido, de certo modo, ainda esse ambiente que mais atrapalha do que ajuda. Mas eu preciso te lembrar, essa noiva, essa igreja é de Jesus. E o pastor supremo dessa igreja é Jesus. Se você rejeita a igreja, você rejeita Jesus. Ela sim está no seu processo de restauração e de cura. Nós seremos limpos de coração quando a gente decidir ser tratado por Ele. Porque os limpos de coração são aqueles que não só traem, mas são aqueles que não cobiçam no seu coração uma traição. Os limpos de coração são aqueles que tiveram o coração trocado, sabe? Que ganharam um novo coração, isto é, o coração de Cristo. E sabe qual é a promessa para os limpos de coração? Verão a Deus. Gente, isso é tão forte. Quem tem acesso ao monte do Senhor, diz o Salmo 24:4, o que é limpo de mãos e puro de coração. Eu creio que Deus está expulsando o medo de não ver o agir de Deus. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho visto muita gente desistir da vida cristã porque não conseguiram mais ver Deus. Tinha uma visão de Deus, mas se frustraram com as pessoas. Parece que as aflições do coração, as demandas deste mundo foi esfriando a fé, a alma, e elas não conseguem ver o agir de Deus, só conseguem ver confusão, perseguição, dificuldade, não conseguem ver a mão de Deus, o agir de Deus. Isso é tão perigoso para a nossa jornada com Cristo, queridos. Mas quando a gente permite que Deus expulse esse medo, a gente começa a ver de novo Deus agindo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Por isso é tão importante nós andarmos juntos como igreja. Porque no dia que um tropeçar, o outro vai levantar. No dia que um endurecer, o outro vai ajudar no seu processo de amolecimento. Tem gente que vai ver coisas na sua vida que você mesmo não está vendo. Como é bom estar perto de gente que tem esperança, que olha para a gente com um olhar esperançoso. Nessa caminhada, amados, às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas se você guardar o seu coração, essa palavra tem vindo algumas vezes no meu coração ainda sobre efeitos, as repercussões da série sobre José do sonho ao destino. Você tem muita coisa, muita promessa guardada no seu coração, mas parece que você não conseguiu guardar o coração. Você precisa ter essa harmonia entre guardar as promessas no seu coração, mas guardar o seu coração. Porque somente os puros de coração verão o agir de Deus. Nessa caminhada, não desista. Não desista. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes, amados, aqui nesse texto são aqueles que produzem a paz. Aqui não são os que recebem a paz, ok? Aqui são os que produzem a paz. São aqueles que abrem mão das suas próprias guerras para travar as guerras de Deus. E para lutar as guerras de Deus, você precisa usar as armas de Deus. E as armas de Deus estão na palavra de Deus. Efésios capítulo 6, inclusive a oração. A espada, as sandálias, a couraça, o cinto, o capacete. Existe uma arma, você está lembrando dessa arma? Você está usando essa arma? Mas os discípulos são esses que usam as armas para guerrear as guerras de Deus. Porque os discípulos não reagem, os discípulos agem. Quando ofendem você, você não reage com ofensa. Mas você tem a consciência que
antes de ofender você, essa pessoa está ofendendo a Deus. Esse é um dos grandes problemas, principalmente no ambiente familiar. É que nós ficamos muito bravos quando nos ofendem e não fazemos nada quando ofende a Deus. A gente não está muito preocupado se Deus está feliz ou não. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa, o que ele diz? Pequei contra os céus e contra ti. Existe uma ordem, meus irmãos. Todo pecado é contra Deus primeiro e depois é contra você. Ou pode ser contra você. O pacificador, então, é aquele que abre mão de suas reações, de suas guerras, para promover a paz. Promovam a paz, queridos. Promovam a paz. Eu creio que Jesus vai expulsar de nós um medo, que é o medo do conflito. Muitas pessoas, ao invés de enfrentar, conversar, resolver conflitos, eles fogem. E eu sei que o medo do conflito tem raízes profundas. Eu sei que às vezes, especialmente se você presenciou violência na família, verbalmente, isso às vezes vai machucando você. Tem gente que tem dores de cabeça, dores de barriga, dores em desconforto, se forem chamados para uma conversa, se apenas forem chamados para uma conversa. Se você ainda não aprendeu a resolver conflitos, então é bem provável que você se tornou um cínico. Se você ainda não aprendeu a resolver conflitos, ou seja, faz de conta que nada está acontecendo, é possível que você se tornou alguém violento. E porque esse que foi machucado vai dizer assim, não, quem vier me machucar vai levar o troco. Mas se você é um pacificador, você vai promover a paz nos diálogos. Fugir do conflito, não, eu sei, é muito desagradável. É muito chato. Mas o pacificador não foge de conflitos. Ele promove a paz onde há guerra. Eu creio que Jesus vai expulsar de nós esse medo. O medo do conflito. E nos fará promotores da paz, amém? Porque o Rei de amor tem um reino de amor, e é o amor que lança fora o medo, e para a gente viver as bem-aventuranças, temos que vencer o medo de toda essa lista das bem-aventuranças. Que Deus nos faça pacificadores, amém? E por fim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra você. Simples. Ele está dizendo que os discípulos são aqueles que abrem mão do conforto, que não têm medo de lançar nas causas nobres que Cristo tem para nós, mesmo que sejam perseguidos, que não tem medo de defender seus valores, mesmo que sejam perseguidos, que não tem medo de serem caluniados. Qual é o medo que nos faz recuar e não se expor em algumas situações? O medo da rejeição. Quando alguém perde algo muito importante, amados, um pai, uma esposa, um marido, é muito comum carregarmos a sensação de abandono, de que nada vai dar certo. Por isso que algumas pessoas, mesmo quando estão prestes a começar algo novo, um novo relacionamento, um novo negócio, começando numa nova igreja, não flui, porque não dá certo. Por quê? Porque o medo de ser abandonado é maior do que a graça e a vontade de que dê certo.
Porque o medo da rejeição nos tira de viver os sonhos de Deus. A gente não se arrisca, a gente vai tendo medo. Mas eu estou aqui para te lembrar e para te animar que Jesus vai expulsar de nós o medo da rejeição. Os discípulos de Jesus são resilientes, mesmo quando são perseguidos. Eles são mansos, humildes, eles são pacificadores, mesmo quando entendem que nem precisam se defender, porque a tarefa dele é permanecer. O Sermão do Monte é o amor perfeito de um rei, para um reino de amor, e nós somos os seus súditos, e nós somos alistados para esse reinado. Você está comigo? Você quer viver isso? Feche seus olhos.